Olá, bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Tudo bom? Muito bem, espero que estejam aí bem na casa de vocês. Bom, a partir de agora, a partir dessa semana, nós vamos ter aula na quarta-feira e na sexta-feira. Então, serão 2 aulas por semana, porque o nosso conteúdo ele é muito extenso. Então, há necessidade de nós termos mais aulas, tá? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, vocês abram o livro de vocês na página 160. Hoje nós vamos falar sobre o mundo grego e a democracia. Vamos entender um pouco sobre o termo democracia, quando que surgiu, quais eram os seus defensores, qual era o modelo de democracia do mundo antigo, que serve, né, isso como base para os princípios da democracia até os dias atuais. De que forma que ele influenciou para a formação das sociedades atuais. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Todos atentos, por favor, com muita atenção, para que vocês possam aí entender o conteúdo. Bom, vamos lá. Democracia. O termo democracia, ele surgiu na Grécia Antiga, tá? Que significa governo do povo. A partículazinha demo significa povo e a partícula cracia significa governo, daí governo do povo. Ela foi implantada em Atenas, então esse modelo de governo surgiu em Atenas por volta do ano de 510 a.C., que surgiu com um movimento, com uma revolta liderada por Clístenes, tá? Clístenes era um político da Grécia Antiga que fazia parte do grupo de aristocratas, mas que tinha pensamentos democráticos. Então, ele lutava por reformas dentro do governo grego que visasse o bem comum de todos, que chegasse, que desse acesso à população em geral da antiga Grécia. Bom, quando Clístenes ele liderou uma rebelião vitoriosa, que foi quando o último tirano governou a cidade-estado da Grécia Antiga. Então, Clístenes, esse político da Grécia Antiga, ele, mesmo fazendo parte, como eu já disse antes, dos aristocratas, ele organizou uma revolta e liderou essa revolta que derrubou o tirano que governava, que administrava a Grécia naquela época. Bom, essas ideias, né, essas reformas políticas de Clístenes, elas visavam resolver vários conflitos sociais decorrentes da estratificação social em Atenas. Ou seja, naquela época, a sociedade ateniense ela era bem estratificada, ou seja, dividida, né? Eram divididas em classes bem separadinhas. Então, existiam os nobres, existiam as pessoas da alta nobreza, existiam os artesãos, existiam os comerciantes, existiam os escravos. Então, era uma sociedade bem dividida. E somente as pessoas que faziam parte da aristocracia, que faziam parte da alta burguesia, da alta nobreza, que podiam influenciar, que podiam opinar nas decisões dentro do governo, dentro da política. Então, eles visavam os próprios interesses. Eles se preocupavam em defender os seus interesses, tá? Ao invés de defender os interesses, o bem comum da população em geral. Então, com essa reforma de Clístenes, ele se preocupou com as necessidades do povo na época, com as necessidades das classes sociais menos favorecidas. Quem eram essas pessoas que compunham essas outras classes sociais? Eram principalmente os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos da época. Então, ele se preocupou em criar formas de administração do governo que visasse os interesses dos comerciantes, como a expansão do comércio, a valorização dos produtos, como que visasse os interesses dos artesãos, que valorizasse os seus produtos, né, que eles produziam, dos camponeses que trabalhavam na lavoura, principalmente, no campo, na agricultura, e também que defendia interesses dos escravos. Então, ele se preocupou com toda a população em geral. A partir
partir dessa reforma foi que surgiu esse termo democracia. Então, nós temos aí a origem da palavra democracia. Foi com essa reforma do político Clístenes, tá? E a partir de Atenas, que foi a cidade onde surgiu, a cidade-estado onde surgiu esse termo democracia, que esse novo modelo de governo foi se expandindo para as outras cidades-estados, da Grécia Antiga. Então, vocês vão ver aí mais para frente as outras cidades que começaram a adquirir esse novo modelo de governo, onde o povo tinha participação política, onde o povo ele podia opinar com as decisões políticas dentro do governo grego. Continuando. Bom, o mundo grego e a democracia. Quando nós falamos em democracia grega, a primeira palavra que cabe nesse processo se refere às experiências que originaram as bases democráticas, que foi com essa revolta, então foi o surgimento da democracia em Atenas, e depois se expandindo para toda a Grécia e para o restante do mundo. A participação do povo no governo, na política de Atenas, era notória, então as pessoas podiam participar. As votações nas decisões mais importantes, que era de interesse do povo, elas eram feitas em praça pública. Então, colocava-se em pauta um tema, os defensores desse tema, dessa ideia, expunham essa ideia para o povo, e o povo votava, opinava através do voto, levantando a mão. Então, se eles concordassem com determinada decisão, determinada ideia, eles levantavam a mão, então eles estavam dizendo sim. Se eles não concordassem, eles não levantavam a mão, então eles não estavam em acordo com aquela ideia. E essa opinião da sociedade ateniense, ela era levada em consideração para a tomada de decisões do governo em Atenas. Então, em outras polis não era tão visível, mas até mesmo nas cidades em que a democracia não era tão presente, tão latente, ainda assim sempre havia um canal de comunicação entre o poder público e os cidadãos. Então, a prática da democracia, o modelo de democracia, ele era mais presente em Atenas. Em Atenas. E nas outras cidades, nas outras polis, não era tão presente, mas mesmo assim, eles já começavam a dar início a essa prática de participação do povo dentro das decisões do governo. Bom, Antiguidade Clássica, tá? Que é um outro tema que nós vamos dando continuidade no nosso livro, vocês vão ver aí na página 161. O termo Antiguidade Clássica, ele é conhecido como Antiguidade Clássica, era clássica, ou ainda um período clássico, ao longo do período histórico onde as civilizações grega e romana se destacaram no modo excepcional em meio a qualquer outra sociedade nos mais variados aspectos do desenvolvimento humano. Então, esse modelo de Antiguidade Clássica, ou seja, era todo um modo de vida, questão da cultura, questão das atitudes gregas e romanas, que serviam de modelo para as demais sociedades. Então, por isso que eles aplicavam esse termo Antiguidade Clássica. Era exatamente, significa exatamente esse adotar do comportamento em diversos aspectos sociais e políticos que surgiu aí na Grécia Antiga. Bom, tal época legou um riquíssimo repertório de informações ao mundo civilizado, de modo que a cultura clássica, e ainda considerada fundamental para a construção de toda a cultura ocidental contemporânea. Então, significa o quê? Significa exatamente todas essas medidas, todos esses aspectos, todas essas influências que elas serviam de modelo e elas eram aplicadas no desenvolvimento humano, no desenvolvimento social humano,
em outras sociedades. E, bom, formalmente ele foi estabelecido que o ponto inicial da era clássica, ou seja, dessa antiguidade clássica, deu-se início a partir do primeiro registro da poesia do grego Homero, nos séculos 7 e 8 a.C. Já no final, se localiza-se no fim da chamada Antiguidade Tardia, que foi no ano de 1300 ao ano de 600. Momento em que se inicia a Idade Média. Então tá aí, o período estabelecido como Antiguidade Clássica vem desde os primeiros registros da poesia do grego Homero até o início da Idade Média. Bom, com um determinado tempo, esse modelo de Antiguidade Clássica que foi estabelecido, né, como modelo de transformar as sociedades atuais, esse modelo ele foi derrubado pelos historiadores, principalmente pelos historiadores atuais. Por quê? Porque vocês sabem, nós sabemos, não é isso, que os gregos e os romanos, claro, eles influenciaram de forma riquíssima, de maneira riquíssima, para a formação das sociedades atuais. Mas outras sociedades da antiguidade, elas também influenciaram no seu modo de vida para a formação das sociedades atuais, como, por exemplo, as civilizações africanas. Vocês já viram que as civilizações africanas, elas influenciaram de tal maneira, igualmente, da mesma maneira com que os povos gregos e os povos romanos influenciaram na formação das sociedades atuais. O que mais? Os indígenas, os povos indígenas, eles também influenciaram. Então, civilizações de diversos pontos do mundo que existiam na antiguidade, eles tiveram a sua parcela de influenciamento na formação das sociedades atuais. Então, antigamente, se pegava muito esse termo antiguidade clássica, mas hoje em dia já se abre um leque aí de possibilidades, porque levou-se em consideração, graças a pesquisas dos historiadores, graças a estudo dos historiadores, que outras civilizações antigas também influenciaram os gregos, os romanos, mas também os africanos, os egípcios, os mesopotâmicos. Então, todos esses povos antigos, eles influenciaram de igual maneira para a formação das nossas sociedades, do nosso pensamento político e social e até humanitário atual. Quais foram as influências dos gregos e dos romanos para os outros povos, para a formação das sociedades atuais? Nós temos como destaque a língua latina, tá? Nós sabemos que a nossa língua portuguesa, como as outras demais línguas latinas, elas têm raiz no grego e no romano, que com o tempo se originou de dezenas de línguas ao longo da Europa Ocidental. Então nós temos a língua portuguesa, nós temos o italiano, nós temos o espanhol, tá? O francês. Então essas línguas, elas são originárias da língua latina, da língua romana. O próprio alfabeto, ele é utilizado para escrever tal língua e é hoje utilizado por 2/3 da humanidade para registrar seus idiomas em todos os continentes. Nós temos também como destaque o direito romano. Então, o direito romano, o modelo de governo romano, o modelo de direito romano, ou seja, as leis que existiam, que foram estabelecidas em Roma, ela serve como modelo para a nossa Constituição e para constituições de vários países do mundo. Então, nós temos 2 exemplos aí bem fortes de influência tanto dos gregos como dos romanos para a nossa sociedade nos dias atuais. Bem, hoje, na nossa aula de hoje, vocês puderam ver um pouco, né, sobre o surgimento da democracia. Nós vamos dar continuidade nas próximas aulas, nós vamos continuar falando mais sobre essas sociedades, tanto as sociedades gregas como as sociedades, tanto os povos gregos como os povos romanos. Nós vamos dar continuidade falando um pouco mais sobre eles, tá certo?
Para vocês fazerem aí na casa de vocês, vocês comecem o exercício da página 182, tá? Vão escrevendo, vão copiando, comecem a responder de acordo com as aulas que nós formos assistindo, tá certo? Por hoje é só. Fiquem com Deus, estudem muito, tá bom? Estudem bem, se interessem, prestem muita atenção. Se não tiver alguma coisa que vocês não tenham entendido, voltem o vídeo do início e assistam novamente para que vocês possam compreender melhor, tá certo? Grande beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!